Se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Meus irmãos e irmãs aqui reunidos, uma primeira pergunta que podemos fazer para começar é a seguinte: como é o céu? Talvez muitos já se perguntaram. Como é esta realidade que Deus preparou para nós? E eu digo para vocês com toda a sinceridade: sei muito pouco ou quase nada, ou nada. Apenas sabemos aquilo que o apóstolo na segunda leitura nos falou. Ele diz assim, o que Deus preparou para os que o amam é algo que os olhos jamais viram, nem os ouvidos ouviram, nem coração algum jamais pressentiu. Ou seja, o que Deus preparou para aqueles que o amam é tão grande, é tão bom, é tão maravilhoso, que sequer podemos imaginar. É grande demais. Depois, Jesus hoje fala de uma justiça. Se a vossa justiça não for maior, em que consiste essa justiça? Entendam aqui, justiça é a mesma coisa que santidade. Tá, e em que consiste a santidade? Santidade é a mesma coisa que ser parecido com Cristo, que ser semelhante a Cristo. Santidade é a mesma coisa que ser, de tal modo, unido a Cristo, que você é transformado em Cristo. É isso, santidade é isso. E o que nos faz ser santos? O que nos faz ser santos é o amor. Santo Tomás fala assim: é próprio da natureza do amor transformar o amante em amado. É próprio da natureza do amor te transformar naquilo ou naquela pessoa que você ama. Quanto mais você ama, mais você se transforma nessa pessoa. Vejam, e aí que está, o que é a santidade? A santidade é amar a Cristo. A santidade é fazer tudo por amor a Cristo. A santidade é fazer tudo para agradar a Cristo. Pois o reino dos céus é daqueles que o amam. Aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. O reino dos céus, em outras palavras, é dos santos. E só estes podem entrar no reino. Por isso, não basta ser bonzinho ou não basta ser simplesmente bom. Você poderia aqui dizer assim, olha, eu sou uma pessoa boa. Eu não mato, eu não roubo, eu não prejudico a vida de ninguém. Vou para o céu. Não. Não basta ser bom. Se a vossa justiça não for maior, não é a mesma coisa, é maior. Deus quer muito mais da gente. Lá fora, entre os pagãos, mundanos, até ateus, tem muita gente boa também, que não mata, que não rouba, que não prejudica a vida de ninguém. Então Deus não vai salvá-los? É outra história. Pode salvá-los por outro caminho. Mas de vocês, de nós que estamos aqui nesta assembleia, de nós cristãos, Deus quer mais. Deus quer de nós a santidade. Deus quer de nós a perfeição. E dou aqui alguns exemplos, só alguns exemplos. Jesus já deu aqui, vocês ouviram, aqui ele falou, antigamente foi dito, quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu de juízo. Se alguém só olhar para uma mulher com desejo de cometer adultério, já cometeu no seu coração. Enfim, Jesus dá aqui alguns exemplos da perfeição que ele quer, mas eu vou dar também alguns. Veja, ele quer de nós uma perfeição, a santidade. No falar. É necessário ter uma pureza no falar. Talvez, muitos podem frequentar algum grupo de amigo que é só para falar mal dos outros. Corta. Talvez alguns tenham o hábito de falar coisas de duplo sentido ou de falar palavras de baixo calão. Corta. De nós, Deus quer perfeição. Veja, perfeição também no vestir. Mas no vestir de modo sensual, provocante, aí você pode dizer assim, a maldade está nos olhos de quem vê. Sim, mas você também deve fazer a sua parte, se vestir com decência, com modéstia. Tá bom? Perfeição nas músicas que a gente ouve.
Se é uma música sensual, se é uma música que coloca em mim um desejo, um pensamento impuro, corta. E aí vocês, mais uma vez, as pessoas podem dizer assim, mais uma vez, o que que tem? Eu não estou fazendo mal para ninguém? Pois bem, com esse seu, o que é que tem, você nunca vai ser santo. Nunca vai alcançar essa perfeição que Jesus pede no Evangelho. Nunca vai alcançar. E claro, não é fazer por fazer. Não é um moralismo, a moral pela moral, fazer por fazer. Não. Não é isso. É fazer por amor a Cristo. Fazer e ficar ranzinza e ficar olhando para quem não faz, lá, não faz. Não é isso. É fazer por amor a Cristo. Mas é difícil, é complicado. Eu sei que é. Mas essa nossa vida é um combate. E a igreja, daqui a pouquinho, a igreja vai iniciar um novo tempo. O tempo chamado Quaresma. Na próxima quarta-feira, depois do Carnaval, começa o tempo da Quaresma. Claro, toda a nossa vida é um combate espiritual, mas de modo especial, na Quaresma, a igreja nos conscientiza desta luta que devemos travar. Veja bem, tá? Luta contra nós mesmos, contra as nossas tendências ruins, contra os nossos vícios. Tá bem? Então, veja, eu queria aqui dar algumas dicas para viver bem, para que nós vivamos bem este tempo da Quaresma. Primeira dica, aumentar a oração. Por exemplo, se você já reza toda noite antes de dormir, reze também quando acordar. Se você já reza o terço, reza um outro, ou faz uma outra oração também, faz uma via sacra também, mas durante esses 40 dias, aumenta a oração, duplica a oração, reza mais, tá bom? Uma outra dica é penitência na comida, deixar de comer durante esses 40 dias alguma coisa que você gosta muito, ou de beber alguma coisa que você gosta muito, um doce, não sei, um refrigerante, penitência na comida, tá bom? Passar esses 40 dias sem comer ou beber alguma coisa que você gosta muito. Uma terceira dica é fazer atos de caridade. Então, ajudar alguém que precisa, talvez ajudar um morador de rua, visitar um enfermo, talvez até da sua família que está precisando. Fazer atos de caridade. Aí você faz um planejamento para fazer isso com uma certa regularidade. Não é fazer uma vez e pronto. Não. Fazer também, não sei se dá para fazer todo dia, mas pelo menos com uma certa regularidade. Uma outra dica é você escolher um livro da Sagrada Escritura e lê-lo durante esse tempo. Pode ser o livro do Êxodo, que tem exatos 40 capítulos, lê um por dia, pronto, terminou. Pode ser o Evangelho de Mateus, que é o evangelho que a igreja medita esse ano. Pode ser uma das cartas do apóstolo, como a de hoje, de São Paulo aos Coríntios. Escolher um livro da Bíblia, ler, meditar, rezar com aquela escritura. Depois, uma quinta dica é o seguinte: escolher um vício que você tem, uma tendência ruim que você tem, um hábito ruim que você tem e combater. Tá bom? Não sei, se tem o vício da fofoca, pega lá o vício e aí faz um planejamento para combater esse vício, evitar as situações que te levam ao pecado, etc. Ou então, o que é muito comum hoje, vício do celular, por exemplo. Se você tem um vício de ficar muito tempo no celular, você pode fazer esse propósito. Durante esse tempo da Quaresma, não vou usar as redes sociais. Ou vou usar o celular só naqueles horários mesmo, assim, que são necessários porque é preciso. Tá bom? Então, lembrando, aumentar a oração, fazer uma penitência na comida, tá bom? Atos de caridade, ler um livro da Bíblia e combater um vício. Está aí um plano quaresmal para você viver bem esse tempo da Quaresma. Lembrando que esses 40 dias não conta o domingo. Domingo é sempre o dia da ressurreição de Jesus. Então, você não se faz penitência no domingo. E depois, lembrando uma outra coisa, no início da Quaresma, quarta-feira de cinzas, e depois, terminando a Quaresma, sexta-feira santa, a igreja pede que se faça jejum e abstinência de carne, tá bom? Então, nesses 2 dias, quarta-feira, a abstinência de carne é toda sexta-feira do ano,
a não ser que coincida com alguma solenidade. Mas o jejum nesses dias, no início da quaresma e depois que termina a quaresma, sexta-feira santa. Então, quarta-feira, abstinência de carne, vocês já sabem, né? Só não comer carne. E o jejum consiste no seguinte, já para quarta-feira, hein? O jejum consiste no seguinte, você vai fazer apenas uma refeição completa. Só uma refeição. Pode ser o almoço, que é mais está ali no meio do dia. E de manhã e à noite, no lugar do café da manhã e no lugar da janta, você pode comer um pouquinho, mas tão pouco que se você juntar o café da manhã e o jantar, não dê uma refeição completa. Pouquinho, só para não passar mal, só para não ficar com a barriga, com o estômago vazio, tá bom? O jejum da igreja consiste em fazer apenas uma refeição e comer um pouquinho de nada de manhã e à noite para não passar mal. E nos intervalos, nada, só água e remédio, tá bom? Então vejam, aí depois dessa conversa toda, né, vocês podem pensar assim, meu Deus, como é difícil a vida cristã. Como é difícil ser cristão, especialmente como é difícil ser católico, que tantas exigências são essas? E eu respondo para vocês, citando Santa Teresa d'Ávila. Olha, aqui ainda sou eu que estou falando, vou terminar com ela. Veja, é difícil mesmo, é complicado mesmo, exige muito da gente mesmo, mas lembrem-se do apóstolo, o que Deus preparou é grande demais, é maravilhoso demais, é sublime demais, e é justo que muito custe o que muito vale. Amém.